Muito bem, Mário, já estamos na ponta da linha com o procurador-geral do município, doutor Edmilson Lobo, ele que está aí encaminhando uma denúncia para o Ministério Público, para a catação do Ministério Público sobre fake news, não é? Esse assunto que nós acabamos de abordar agora há pouco, que o próprio Marcelo Santos também fez referência, com relação à colocação das barreiras sanitárias. Supostamente está aí nas redes sociais, alguém postou um áudio elencando que em Santo Antônio de Jesus haveria um caso positivo de coronavírus, uma confirmação, e por isso estariam sendo colocadas essas barreiras. A instalação das mesmas começou no início da tarde de ontem. Daqui a pouco, inclusive, vou trazer matéria com o secretário de Trânsito e Transporte do município, o secretário Rui Tourinho. Mas, doutor Edmilson, boa tarde, prazer ter o senhor aqui no nosso programa. Quais são os detalhes que o senhor pode trazer dessa situação, dessa solicitação que o senhor vai fazer ao Ministério Público? Boa tarde. Boa tarde, Itajaí. Boa tarde, ouvinte da Rádio Andaiá. Chegou ao nosso conhecimento um áudio onde a pessoa afirma que tem fontes confidenciais, né, que não pode divulgar, de que já existiriam casos, Tá abaixo aí o doutor, hein? Que já existia um caso confirmado de Covid-19 no município de São Antônio de Jesus. Contudo, essa notícia é fake news, porque não há ainda resultado oficial da Secretaria Municipal de Saúde. Então, se a gente não tem um teste confirmando que uma pessoa tem coronavírus, não se pode sair espalhando essa notícia, porque é necessária a confirmação. Então, a partir disso, que essa pessoa, ao fazer isso, o município de Santo Antônio de Jesus está comunicando à autoridade policial e ao Ministério Público do Estado da Bahia de que isso é, em tese, um crime que está previsto lá na Lei de Contravenções Penais, que diz que provocar alarma, anunciando sobre desastre ou perigo iminente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto, isso é um crime que está sujeito à prisão ou multa. Muito bem. Que essa pessoa pode sofrer, não é? É crime cibernético, fake news, existe já uma legislação que está transitando sobre esse assunto em nosso país, embora o marco regulatório da informática ainda não esteja totalmente pronto, totalmente efetivado. A sua ótica, o que é que essa pessoa pode ter de prejuízos? Inicialmente não é a minha área específica de atuação, a área criminal, mas hoje, independente de existir lei tramitando, já existe previsão para aquelas pessoas que produzem pânico. Então, neste momento, foi isso que fizemos, comunicar à autoridade policial e comunicar ao Ministério Público do Estado da Bahia que existiu essa situação e que existe uma pessoa querendo causar pânico na cidade. Então, a partir daí, por mais que nós apontemos esse dispositivo, o delegado e o promotor de justiça, eles podem entender que outros dispositivos legais serão necessários serem aplicados nessa punição. E, a partir disso, inicia-se a ação penal contra o acusado. Bom, doutor, o mote dessa denúncia tem a ver com as barreiras sanitárias que estão sendo instaladas em Santo Antônio de Jesus. Nós tivemos informações e o nosso repórter constatou, o nosso repórter Tino Alves, que algumas barreiras estavam sendo retiradas por pessoas da população. Nesse caso, como é que o município pode agir, juridicamente falando, caso seja flagranteado uma pessoa cometendo um ato como esse? Eu ainda não tomei conhecimento disso, mas tomando conhecimento disso agora, da mesma forma, a pessoa pode ser indiciada por lesar patrimônio público. Porque se a rua foi fechada, existe ainda a possibilidade de crime de desobediência, né? Diversos dispositivos legais são aplicáveis a esse caso. É importante que a população tenha conhecimento e tenha a sensibilidade de que se o gestor está tomando uma medida dessa, não é porque ele quer, é porque é necessário. Existem estudos feitos por parte da Secretaria Municipal de Saúde que vão determinar quais são as melhores medidas para que o município não venha a ter prejuízos com essa questão do Covid-19.
Bem, o nosso companheiro Mário Freitas, titular do programa da Urgente, tem um questionamento também para fazer para o Procurador-Geral do município, doutor Edmilson Lobo. Fique na escuta aí, por gentileza, doutor Edmilson, que o Mário Freitas vai interagir com o senhor. 12h35. Pois não, Itajaí, eu vou fazer uma pergunta do doutor Edmilson, cumprimentando. Boa tarde, doutor Edmilson Lobo. A minha pergunta é o seguinte, vocês já têm conhecimento de alguma pessoa que seja autora de algum fake news comprovadamente, doutor Edmilson Lobo, por gentileza? Opa, boa tarde. Já temos sim, inclusive uma pessoa já foi indiciada, já tem o nome, já tem toda a qualificação. E eu já soube que parece que já existe uma segunda pessoa apresentando fake news, que o município já está fazendo esse papel investigativo, para poder auxiliar o trabalho da polícia e do Ministério Público e indicar como é que essa pessoa produziu fake news. Muito bem, 12h36. Meu querido doutor Edmilson Lobo, falando agora sobre os decretos que foram publicados, estão sendo cumpridos na cidade, como é que a Procuradoria está acompanhando isso? Inclusive, uma nota de repúdio aí da Associação Comercial foi publicada de ontem para hoje, e isso pode respaldar, por exemplo, a Associação Comercial para solicitar juridicamente que o decreto e as extensões do fechamento do comércio nesse decreto e nessas extensões publicadas possam ser suspensos? Existe algum preceito legal que possa favorecer essa situação? Bem, com relação aos decretos, o STF julgou recentemente que cada autoridade, seja ela estadual, ou seja, o governador ou cada prefeito, ele vai saber ele vai ter o respaldo para poder tomar as medidas que ele e a equipe dele entenderem necessárias para barrar o avanço, ou no caso de exceção, o ingresso da epidemia. Então, é possível sim que alguém queira ir à justiça, sim, porque é um direito de todos nós irmos à justiça se nos achamos lesados, mas o STF já tem uma liminar do ministro Alexandre de Moraes. Essa liminar, salvo engano, está sendo levada a plenário ou hoje ou amanhã para ser referendada quanto à possibilidade do município, inclusive, fazer restrições mais duras do que o Estado, por exemplo. Por falar nisso, ontem nós acompanhamos as discussões do STF. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes ressaltou que o governo federal, apesar de ter jurisdição, de ter respaldo para tomar as medidas que está tomando, mas, segundo ele, estaria ferindo a Constituição, porque essa operação contra o coronavírus, as determinações que já foram elencadas, os programas emergenciais que já foram feitos e algumas atitudes positivas têm que ser compartilhadas com governadores e prefeitos. E, segundo ele, o governo federal estaria ferindo a Constituição nesse sentido. Como é que o senhor avalia esse pronunciamento? Foi assim uma discussão bastante acalorada ontem nos membros dos ministros do STF, inclusive fazendo por videoconferência, muitos deles. Como é que o senhor vê isso? Isso pode trazer algum prejuízo para o município nesse período de pandemia, de quarentena? Qual é a sua análise? É importante que os gestores, e aí eu incluo os gestores como presidente, governadores e prefeitos, eles deixem as questões políticas de lado nesse momento e pensem no coletivo de forma a agir harmonicamente. Porque nesse momento não é o partido A ou o partido B que está em risco, é a população brasileira. Então, o próprio Poder Legislativo continua seus trabalhos através das sessões virtuais. Eu acabei de ver isso aqui, que a Câmara dos Deputados continua votando através das teleconferências. Então, todos temos que nos adaptar de forma a encontrar formas de cooperar nesse combate ao coronavírus. Mas eu fico triste que a gente ainda vê na imprensa algumas rixas, né? E que não é momento para isso.
Muito bem. Mário Freitas, mais alguma colocação para o nosso procurador-geral do município, doutor Edmilson Lobo? Fique à vontade. 12 horas e 39 minutos, programa Andaiá Urgente. Estamos conversando com o procurador-geral do município, doutor Edmilson Lobo. Mário Freitas, é com você. Não, Ita, perfeito, brilhante aí. O doutor Edmilson Lobo colocou perfeitamente tudo que eu gostaria de perguntar. Você já perguntou, Ita? Não, perfeito, brilhante. Não tem nada o que colocar, não. Eu queria, quando eu te liberar ele, eu queria que você lesse aquela nota, eu quero mandar para você aquela nota. Sim. Agradecer ao doutor Edmilson e colocar os microfones da Rádio Andaiá à disposição para qualquer atitude, doutor Edmilson, em benefício da comunidade nesse momento. Nesse momento nós temos um inimigo invisível, doutor Edmilson, que é esse coronavírus. É um inimigo que todos nós, homens e mulheres, crianças, jovens, velhos, adultos, todos temos que nos unir contra esse inimigo mortal. Estava vendo hoje um cientista brasileiro falando dos Estados Unidos. A coisa ainda é muito grave, nós temos que nos unir. Todo tipo de união é importante e o que se faça para defender a comunidade e a população, o senhor conta comigo pessoalmente, Marão Freitas, e com certeza com o programa Andaiá Urgente, com a direção da Rádio Andaiá, com a Rádio Andaiá Urgente, a Andaiá FM como toda, doutor Edmilson. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Muito bem, conversamos aí com o doutor Edmilson Lobo, procurador-geral do município.